A paz, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal AD Belém Pirassununga. Eu sou o Diácono Denis e estaremos juntos na lição número 12 do nosso trimestre da nossa revistinha A Igreja Eleita. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, se inscreva, deixe acionado o sininho e fique sempre ligado, compartilhe, curta, comente para que a palavra de Deus, para que sempre possamos expandir mais e mais o reino através deste canal. Amém? Usando esta ferramenta. O tema da nossa aula é a conduta do crente em relação à família. Então vamos falando sobre família, sobre tudo aquilo que o Senhor criou. E o que Ele criou é bom. Temos a nossa introdução. Família, um projeto divino. E dentro deste projeto, dentro de tudo aquilo que o Senhor criou, falando em família, nós não estamos apenas falando em casais, não estamos apenas falando entre marido e esposa, mas todos aqueles que estão inseridos dentro de um ambiente de família. Os filhos, a mulher como esposa, o homem como esposo, o homem como pai e a mulher como mãe. Esses são um dos papéis, né? Lembrando que perante Deus, somos todos iguais. E dentro do ambiente de família também. Não existe um melhor, um maior do que o outro. Mas existe sim aqueles que têm os seus papéis diferentes dentro do âmbito de família. Então, dessa forma, começamos a nossa aula com essa introdução. Sendo que, lembrando que a família, ela tem uma responsabilidade principal na sociedade. Primeiro, de glorificar a Deus. Essa é a nossa responsabilidade principal como cristão, como em família, de estarmos ali, levando a glória de Deus através da nossa família, através da nossa conduta, tanto da nossa conduta moral, como da nossa conduta espiritual. Então o Senhor, com o seu projeto divino, a partir de Adão e Eva, constituindo aquela primeira família, a responsabilidade principal deles era de glorificar a Deus. Através das suas atitudes, através dos seus gestos, através da sua moral, era de glorificar a Deus. Esse é o papel principal da família. E decorrendo, vamos para o nosso tópico 1, que vamos falar sobre marido. O primeiro tópico é o marido. E o marido, no versículo, a nossa leitura em classe, na verdade, está em Efésios 5, capítulo 5, do versículo 21 ao 33 e do capítulo 6, do 1 ao 4. No tópico 1, nós vamos falar sobre a conduta do crente como marido. Né? Nós vemos muitas dessas coisas hoje, muitos papéis, muitas formas, muita família sendo formada, totalmente distorcendo daquilo que o Senhor criou lá no início com Eva e Adão, e onde tudo isso hoje se envolve através da mídia, através de tudo isso que vem num contra-ataque maligno contra as famílias, contra as igrejas, contra o matrimônio, que distorce principalmente o papel do marido, um dos papéis que são mais afetados. E vamos lá. Paulo, ele compara o marido a Cristo. No capítulo 6 de Efésios, que é a nossa leitura em classe, bíblica em classe, no versículo 5, ele já começa: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então ele já faz uma comparação, que o marido é igual a Cristo no ambiente familiar. E para a gente começar nesta parte, vamos falar um pouco sobre liderança, porque é Cristo quem lidera. Cristo é a cabeça da igreja, né? Sabemos bem disso. E um líder, ele não lidera sozinho. Há muita diferença entre um líder e um chefe. Chefe é aquele que toma todas as atitudes, que toma todas as decisões, uma posição, muitas das vezes sem consultar toda a sua equipe, todos aqueles que estão ao redor. E muitas das vezes, nem sempre, a sua visão, a sua posição, a sua decisão é benéfica para o grupo na qual ele está chefiando. Já um líder, que é um homem sábio, é totalmente diferente.
Todas as suas decisões, todas as suas atitudes são pautadas em conversas, em discussões, em aquilo em que é melhor para o grupo, é melhor para um todo. E você, meu amado irmão, é chamado como um líder dentro do seu lar. Ou seja, você não lidera sozinho. O Senhor te deu uma auxiliadora. Deus te deu uma mulher diferente, uma mulher que tenha visão para que possa te auxiliar, te ajudar em todas as decisões dentro do seu lar. E uma das principais funções do marido como crente, ele é o provedor. Anote aí, meu irmão, você é o provedor principal do seu lar. Eu não estou falando apenas de bens materiais. Eu não estou falando apenas de um marido, de um homem que paga a conta, de um homem que coloca o mantimento dentro do lar. Eu estou falando que você é um provedor. E isso eu separei 3 itens que podemos ver também na nossa revistinha. Você é o provedor material, você é o provedor espiritual e você também é o provedor de afeto e harmonia dentro do seu lar. Lembrando que o seu mandamento é amai vossa esposa. Amém? Começamos com amai. Isso é o princípio de tudo. Você tem que amar a sua esposa, meu irmão. E esse amor, Paulo, quando se relata a respeito desse amor, ele está falando da forma grega agapau, que significa sem interesse e sacrificial. Isso te lembra Cristo? O amor ágape? Né? E é por isso que ele faz essa relação, correlação e essa igualdade e comparação entre marido e Cristo. E você, meu irmão, sendo provedor material, depois você pode verificar na sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, do versículo 28 e 30, Lucas fala sobre uma construção. Ele diz que se você for construir algo, construir uma torre, que você calcule antes. Você, como provedor principal da sua casa, de bens materiais, daquilo que vai precisar da sua casa como um material, calcule antes, meu irmão. Peça a ajuda da sua esposa. Veja realmente quais as prioridades dentro do seu lar de bens materiais. Não pense apenas naquilo que você deseja no seu coração, que você almeja, mas muitas das vezes não é a necessidade do seu lar. Então você é o provedor principal de bens materiais na sua casa. Isso, meus irmãos, não implica que a sua esposa possa estar te ajudando financeiramente. Eu não estou falando que a sua esposa é proibida de estar trabalhando fora e de te ajudar. Não. Cada um sabe da sua realidade. Não tem problema algum, mas o papel da onde Deus levantou principalmente é para o homem. Lembrando que antes de Eva ser tirada da costela de Adão, ser criada, o Senhor já tinha dado um trabalho para ele. Ele tinha que arar a terra. Ele tinha que trabalhar, Adão tinha que trabalhar no jardim. Então essa parte de provisão, de estar trabalhando e batalhando, é sua, meu irmão. Amém? E você também é o provedor espiritual da sua casa. É o principal provedor espiritual da sua casa. Vemos em 1 Pedro 3,17, no finalzinho dele, que ele fala que se tiver algum problema, né, para que as suas orações não sejam impedidas. Pedro fala a respeito disso. Meu irmão, então você precisa estar com a sua vida no altar. Você precisa estar certinho com a sua esposa em todos os aspectos. Espiritual, sentimental, financeiro, em todas as áreas na sua vida. Isso sim é uma conduta de um cristão, para que a vossa oração não seja impedida. É você, meu irmão. Vemos o quanto está num momento tão dificultoso o planeta. Não estou falando apenas do nosso país. O quanto que está aumentando o número de suicídio, os números de violência doméstica nesse momento de pandemia. Sabe por quê, meus irmãos? Há muito tempo, o cristão, o homem, o provedor principal do seu lar espiritual, não reúne mais a sua família, para que tenha harmonia, para que tenha um momento de oração, um momento de ensino. Você é o provedor. E quando deu tudo errado na queda do homem, lá no Éden, voltando para Adão, quem o Senhor chamou para a prestação de contas? O Senhor procurou por Adão. Então, meu irmão, a responsabilidade é sua. Você é o responsável de prover o lado espiritual de todo o seu lar.
Amém? Vamos lá mais uma vez? Você também é o provedor principal da parte de afeto. Falamos sobre isso, né? Em Provérbios 15, 17, Salomão fala que é melhor comer hortaliça onde tem amor do que um boi gordo ou uma carne sofisticada ou algo diferente onde tenha ódio. Então, meu irmão, o Senhor te chama para que você muitas das vezes precisa fazer coisas simples, não precisa fazer coisa tão estrondosa ao lado, na sua mesa, não apenas numa refeição, mas aquilo que você dá, aquilo que você doa, aquilo que você oferece, aquilo que você provê o bem-estar para a sua família de uma maneira que haja amor. Que haja algo que seja compartilhado, que todos estejam de agrado, que todos estejam compartilhando com você também. Mas muitas das vezes, hoje não tem nem mais esse momento na mesa de uma refeição, não tem mais aquele momento de estarmos orando, agradecendo a Deus, que isso era comum nos lar cristãos. Mas com o tempo, com a tecnologia, com todas as nossas ocupações, deixamos isso de lado. Mas o Senhor chama a nossa atenção, principalmente nesse momento tão difícil. Vamos nos unir. Volte a ter o seu culto no lar. Volte a ter esse momento em família de convidar o Senhor. Vemos muitas das vezes o quanto que acontece. Que temos pastores, temos homens de Deus que sobem no altar, sobem nos púlpitos, falam ensinos maravilhosos, pregam verdadeiramente a palavra de Deus, mas o altar na sua casa, o altar do seu lar, está vazio faz tempo. Faz tempo que ele não levanta o seu altar, faz tempo que ele não volta a ter. E lembrando que sempre o culto nas nossas igrejas, que é bom estarmos congregando, termos a comunhão com os nossos irmãos, estar aprendendo a palavra de Deus. Mas o culto nas nossas igrejas é a extensão do culto do nosso lar. Que possamos ter essa responsabilidade, ter em nossa mente esse dever de estar sempre sendo o provedor material do nosso lar, o provedor principal, sendo provedores materiais, espiritual e de afeto, de amor, de carinho, de harmonia dentro do seu lar. Lembrando também, meu irmão, que você como um chefe, você como um líder, tem que ter uma mente saudável, uma mente tranquila. E sabemos o quanto que isso é difícil. Eu sei o quanto que isso é difícil. Muitas das vezes a nossa vida fora do lar, no nosso dia a dia, do nosso trabalho, é estressante. Cada um tem a sua rotina, cada um tem os seus desafios fora do lar. E muitas das vezes quando a gente adentramos ao nosso lar, também temos um outro desafio. Só que às vezes a cabeça tá ligada, tá tão cheia com coisas lá de fora. E muitas das vezes descontamos em quem está ao nosso redor. Mas que o Senhor hoje possa estar chamando a nossa atenção, como marido, como homens, como uma conduta cristã, de estarmos fazendo o melhor para o nosso lar, provendo o bem-estar dentro da nossa casa. Amém? Que o Senhor possa estar sempre te dando esta sabedoria, meu irmão, que você possa ter essa responsabilidade e sensibilidade de assumir os seus papéis e fazer da melhor maneira possível. Como Cristo amou a igreja. Olha como esse versículo. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Entregar-se, meu irmão, é uma morte todos os dias. É uma morte muitas das vezes do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade e colocando a nossa família, a nossa esposa, como disse Paulo, a nossa esposa, amar vossas esposas. E muitas das vezes nós queremos cobrar, né? Que nossa esposa seja como a mulher de Provérbios. Nossa, minha esposa tinha que ser isso. Mas como que você está sendo? Será que realmente você está merecendo uma esposa assim? O Senhor nos chama a atenção hoje, nesta manhã, a respeito ao amanhã, ou tarde, ou noite, não sei qual é o horário que você está estudando, assistindo, mas o Senhor vem e nos chama a atenção para que possamos sempre estar fazendo o melhor para a nossa família e principalmente para a nossa esposa. Tópico 2. A conduta da crente como esposa. Vamos falar das mulheres, das esposas, das mulheres casadas. Paulo também dando continuamente ao seu estudo, falando na carta de Efésios, né? E ele se relata também a respeito da mulher. E a mulher é comparada com a igreja.
como nós lemos no versículo passado, no capítulo 6, no versículo 25, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque e ele fala também a respeito de como as mulheres também devem se sujeitar ao seu marido. E quando nós falamos de sujeição, de submissão, né, há um movimento feminista, há um peso nessa palavra de submissão. Mas vamos de forma tão prática aqui e rápida falar a respeito de submissão ou sub. O que seria sub? Sub seria, de uma forma tão prática, definir ela como aquele que está abaixo. Nossa, mas você está falando de que é aqueles que está por baixo, meu irmão. Não estou falando que está por baixo, mas está abaixo de algo. E tudo aquilo que está abaixo é aquilo que dá o sustento. Se você for ver hoje uma casa, você não consegue ver ela depois de pronta, o alicerce. Mas é ela, como base de toda a construção, que dá o sustento. Então, muitas das vezes, minha irmã, você talvez possa achar que não é vista, muitas das vezes você não é admirada de alguma outra forma e se sente menosprezada. Não. Você tem uma das funções dentro do casamento que o Senhor deu como base. Você é aquela que sustenta. Você é que sustenta o seu marido em oração. É você que auxilia o seu marido de todas as formas que são necessárias. E quando falamos de submissão, meu irmão, de sujeição, lembre-se de Cristo também, que ele se sujeitou a ser como nós. E morreu em morte de cruz. Uma morte de cruz de qual ele não merecia. Isso é um grande exemplo que temos no Novo Testamento de submissão. Então não é nada que degrade a imagem de uma pessoa, mas pelo contrário, como Cristo, foi algo que glorificou o nome dele eternamente. Ele se sujeitou e se humilhou, olha como diz a palavra de Deus, para ser como um homem. Então esse é um dos maiores exemplos que temos de submissão, né? E quando temos quando vemos que uma mulher sábia, como uma mulher entende qual é o seu papel dentro do seu lar a respeito de uma submissão ao seu esposo, vemos que eles têm um alto nível de relacionamento. Um alto nível de relacionamento entre um e o outro, e eles têm uma comunhão. Eles têm uma maneira de lidar com as situações de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil. Não que seja tudo mar de rosa, meus irmãos, mas unidos e sendo conforme o manual, o nosso manual é a Bíblia, tudo se torna um pouco mais fácil porque nós convidamos Cristo. E ele não está aonde há desacordo, meu irmão. Quando o meu irmão assume os seus papéis como marido, como já falamos no tópico anterior, e as nossas amadas irmãs, como esposa, assume o seu papel, entende qual é o papel da submissão e da sujeição, que não é nada que rebaixe ela, não, é ela que dá o sustento. Quando elas entendem isso, é uma forma mais clara para Deus estar operando dentro do seu lar. E vamos falar culturalmente o que acontecia com as mulheres, principalmente a gente olhando antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Na cultura judaica, a mulher era secundária, ela não tinha muita opinião. O que ela falasse ou o que ela fizesse não era de valor na cultura judaica. Já na cultura grega, ela sempre foi inferior. Ela era escravizada. As mulheres eram escravizadas, eram inferiores, não tinha valor para a sociedade. Não era contada dentro da sociedade. Essa é uma forma, sim, de inferioridade, uma forma que estava degradando, né, a pessoa em si. Mas aí veio Cristo, o libertador. O Senhor veio e deu aquela liberdade em Cristo, quebrando todos esses preconceitos, quebrando todos esses conceitos cultural que existiam de inferioridade contra as mulheres. Vemos isso em João 4:9. Capítulo 4, no versículo 9 e 10, quando o Senhor fala da samaritana, porque os judeus e os samaritanos não conversavam, não tinham uma amizade entre si, e o Senhor quebrou tudo isso.
ao encontro conversando com aquela mulher samaritana e pedindo água a ela. Então vemos, minha irmã, que na verdade o Senhor quebrou todos esses preconceitos. O Senhor quebrou todos esses rótulos que foram feitos de inferioridade. E isso relembrando do que estavam falando sobre a submissão e sujeição. O Senhor Jesus, no momento que ele veio à terra. Pode ver que as mulheres, nos 3 anos que o Senhor esteve aqui na terra no seu ministério, o quanto de mulheres estavam envolvidas, o quanto de mulheres tiveram o alcance do Senhor Jesus. Se formos numerar, né, vamos dizer que o nosso tempo é curto aqui para falar a respeito das mulheres e Jesus Cristo. Isso nos demonstra o quanto ele deixou as mulheres livres de todos esses preconceitos, de todas essas culturas, de toda a visão, de todo o olhar de menosprezo. Se ainda tem, existe sim alguns países, algumas nações que ainda mantêm esse tipo de cultura, onde a mulher sempre é secundária, a mulher não pode mostrar o seu rosto, mas aqui no nosso país não. Ainda que haja alguns movimentos feministas tentando distorcer aquilo que diz a Bíblia, mas nós temos a clareza de Cristo. Nós temos em nossa mente daquilo que o Senhor fez por nós e fez por nossas esposas também. Amém? Vamos lá. A mulher no lar. Vamos das primeira parte. Falando do tópico 2, como que ela é esposa dentro do lar. Quando fala em sujeitar, meus irmãos, do grego é hipotasso, que é voluntariamente em amor. O significado de Paulo quando ele está falando a respeito de sujeição, ele está falando que é algo que é feito de maneira tão natural que ela faz por amor. Mas tem uma observação aí. Vemos que nesse decorrer em Efésios, em nenhum momento Paulo está falando que as esposas também devem amar o seu esposo. Pelo contrário, ela está falando que as esposas devem respeitar os vossos maridos. Então, meu irmão, eu chamo mais uma vez a sua atenção. A partir do momento que a mulher se sente amada, se sente querida, protegida, ela se sente segura pelo provedor principal que ela tem das 3 áreas que falamos, e tem até muito mais. Se fôssemos aqui, é muito mais fácil dela se sujeitar, muito mais fácil dela mostrar essa sujeição, submissão, que tudo isso é um respeito de uma forma voluntária e em amor. Se isso muitas das vezes não está acontecendo dentro do seu lar, meu irmão, é porque você está faltando amar a sua esposa acima de tudo. Mas também, amadas irmãs, temos que ser um pouco mais amáveis também, né? De uma forma que possa estar colaborando, de uma forma que estar dialogando, sendo clara, sendo de uma maneira mais transparente, para que você e o seu esposo possa estar vivendo em harmonia. E nisso, o Espírito Santo trabalhando na vida de vocês. Amém? E lá, em Provérbios 14:1, fala sobre a sábia que edifica. E muitas das vezes, muitos homens, né, falam a respeito disso. A sábia edifica. Nossa, a palavra do Senhor diz isso, e a tola com as próprias mãos destrói. Mas eu volto a chamar a atenção dos nossos amados irmãos. Irmãos, para ela edificar, ela vai edificar e construir se ela tiver os materiais. Você não vê ele falando que ela tem que correr e... Não. Para uma mulher edificar, ela precisa dos materiais. Então ela precisa do provedor para que ela possa estar fazendo e colocando em prática aquilo que ela precisa edificar. Minhas amadas irmãs, para você edificar algo, você precisa de um conhecimento técnico. Você precisa ter uma visão daquilo que você está fazendo do começo, meio e fim. Então, o Senhor chama a atenção a respeito disso, porque é muito fácil dos homens cobrar de querer ter uma mulher sábia. Só que muitas das vezes ele não consegue prover para que ela edifique. E muitas das vezes a mulher quer cobrar um homem de ter algo para edificar. Só que ela não sabe o que vai fazer. Hoje vemos, como estávamos falando sobre o provedor, que muitas mulheres, sim, hoje estão à frente de alguns lares. Estão elas como cabeça assumindo esse papel por causa da omissão de muitos homens. Só que muitas das vezes também não dá certo, porque não é o papel dela.
sobrecarrega demais a mulher. Não estou falando, meus irmãos, que as mulheres são incapazes. Não estou falando disso. Que há mulheres que são bem mais capazes financeiramente, de amor, da parte de harmonia, do que um homem. Mas o papel dela é como auxiliadora. Se você tem esse feeling, minha amada irmã, que você consegue ver além, que toda mulher tem um radarzinho, o homem é muito mais racional e a mulher já é mais pela emoção, muitas das vezes, só que é um pouco mais firme, né? Então, você pode auxiliar o seu esposo dessa forma, para que vocês possam estar edificando um lar, para que vocês possam estar fazendo de uma maneira tão maravilhosa e convidando o Senhor e estar em harmonia, para que as vossas orações não sejam impedidas. Amém? E falando nisso, eu puxo um ganchinho para quê? Para que você, minha irmã, possa assumir o seu papel, possa entender qual foi o seu chamado e seja atuante no seu lar. Você ser submissa, está respeitando o seu marido, está sendo dessa maneira sujeita, não está falando para você ser omissa, para você estar sempre cabisbaixa, ou você aceitar tudo balançando a cabeça e está tudo conforme o seu marido. Não. O Senhor está te chamando para que você seja atuante e auxiliadora. Os nossos amados irmãos, como marido, já aprendeu que ele é um líder, ele não é um chefe. E o líder precisa sim de um auxílio, precisa sim de bons conselhos. E o Senhor te levantou, minha irmã. Peça sabedoria para Ele, para que você possa ter bons conselhos, para que você possa ter palavras de vida e que edificam a vida do seu esposo e a vida de todos aqueles que estão com você no seu lar, de toda a sua família. Amém? E você também pode ver que lá no Provérbios 31 também fala daquela mulher maravilhosa e tudo mais. Você pode ser essa mulher também. Que o Senhor possa estar te dando essa ousadia, autoridade, mansidão no momento certo. Todos os frutos do Espírito na sua vida, minha irmã. Para que você possa estar auxiliando o seu esposo. Para que você possa estar abençoando a vida dos seus filhos. Para que você possa estar abençoando a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E possam estar vendo o seu lar. O lar que você está construindo. Amém? E se você, minha irmã, também trabalha fora, se você tem as suas tarefas fora do lar, amém. Deus sabe de todas as suas responsabilidades, sabe de tudo aquilo que o casal, como moralmente deve mostrar para a sociedade, sabe dos seus compromissos. Isso não impede, não estou falando que é demérito nenhum, mas que você possa estar também assumindo o seu papel como esposa, como auxiliadora, como amiga, como mãe dos filhos, como uma melhor amiga para o seu esposo. Amém? Que Deus possa estar sempre te capacitando. Tópico 3. A conduta do crente como filho. No primeiro tópico falamos do crente como marido. No segundo tópico, a conduta do crente como esposa. Mas antes de entrar nesse assunto de filhos, eu preciso falar da conduta dos pais. Não tem como falar dos filhos sem falar dos pais. Falamos do marido, falamos da esposa e agora vamos falar dos pais. Qual é a principal responsabilidade do pai? As responsabilidades dos pais são a educação e a disciplina. Vemos o quanto isso hoje está sendo de uma forma tão colocada de lado ou terceirizada. Muitas das vezes estamos deixando isso de uma forma onde os avós, a escola, a igreja, que tem que tomar muitas das vezes assumir esse papel dos pais. Mas é a sua parte principal, meu irmão, é a sua parte principal, minha irmã, de estar fazendo, de estar atuando na disciplina e na educação do seu filho. Amém? Essa autoridade com respeito. Provérbios vai falar a respeito disso, né? No Provérbios 22 e versículo 6 fala a respeito disso. E Efésios também. Está falando no capítulo 6, no versículo do 1 ao 4, fala a respeito dos filhos também. Mas no versículo 4 do capítulo 6 está aqui: vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação. E essa autoridade com respeito, meu irmão ou minha irmã, é de uma forma na qual você possa estar conquistando o respeito dos seus filhos.
não é algo de imposição, não é uma forma de uma autoridade bruta, de uma forma sem raciocínio muitas das vezes, estar agindo com a emoção. Não estou falando para você sempre deixar as coisas andar da maneira que os seus filhos querem. Mas quem tem que tomar essas decisões são vocês, através daquilo que o Espírito Santo possa estar trabalhando na vida de vocês também. Tendo essa harmonia como casal, aprendendo, atendendo e assumindo seus papéis como marido, como esposa, você possa ter certeza que o Senhor vai te capacitar também como pais para que você possa estar abençoando, ajudando, auxiliando o seu filho na educação e na disciplina. E na disciplina no momento que for necessário, para que você possa estar ensinando ele daquilo e na forma que deseja, para que possa estar sempre sendo uma boa pessoa amanhã para a sociedade, para a sua igreja, para o seu ministério. Amém? E eu separei 3 itens aqui rapidinho, são os 3 Is, podemos dizer assim, meu irmão e minha irmã, que os seus filhos têm que ver em você. Primeiramente, a instrução. Os 3 I. Tudo aquilo que você instrui é o que você fala. Então, aquilo que você fala, que você possa estar sempre mostrando com autoridade e respeito. Você está falando, você está vivendo. E a influência. Que você possa ser uma boa influência como os pais para os seus filhos. Que você, meu amado irmão, possa ser o marido que o seu filho possa querer ser amanhã. Você, minha irmã, possa ser a esposa que a sua filha deve ser amanhã e que o seu filho até almeje um dia até casar. Muitas das vezes vemos hoje o quanto isso é tão difícil, que falando sobre casamento, falando sobre ministério, muitas das vezes os filhos não querem mais seguir aquilo que eles veem dentro de casa, aquilo que eles veem realmente dentro da igreja acontecendo. Porque nós estamos instruindo de uma maneira e estamos fazendo de outra. E não estamos conseguindo ser boas influências para os nossos filhos. E o terceiro I seria a imagem. Será que aquilo que você fala, será que aquilo que você faz é realmente o que você mostra ser para os seus filhos? Ou então não, você usa aquele ditado de fala o que eu faço, mas não faz o que eu faço? Cuidado. O Senhor possa estar só chamando a sua atenção para isso daí. Que possamos estar seguindo esses 3 Is, você tendo boa instrução, sendo uma boa influência e passando uma boa imagem para o seu filho. Amém, meus irmãos? Agora, vamos lá falar com os filhos. Dos filhos aos pais. Obediência. É uma palavra muito difícil, né? Tanto para os adolescentes, quanto criança, até nós mesmos. Para nós já adultos. Mas a obediência é cumprir o que é ordenado. Isso é uma obediência. Você cumprir o que é ordenado, você cumprir aquilo que foi imposto para você cumprir. Isso é obediência, que é totalmente diferente de honra. A honra é aquelas atitudes em amor e em respeito. A obediência, você está fazendo algo para cumprir, talvez não seja nem do seu agrado. Mas você como filho, você como menor de idade, você sob como tutela dos seus pais, eles têm uma boa visão para você. Eles sabem o que vai acontecer amanhã. Ele está até muitas das vezes poupando algum sofrimento seu futuro, mas muitas das vezes não vemos. Passamos por essa idade. Sabemos o quanto é difícil, muitas das vezes, essas regras, essas coisas que são muitas das vezes impostas pelos nossos pais. Mas no amanhã você reconhece que aquilo foi bom para você. E é um princípio para um relacionamento sadio em todas as esferas. Você ser obediente a Deus, ser obediente aos seus pais. Você possa ter certeza que você será bem-aventurado. Porque veremos isso, que tem lá em Efésios 6:3, ele vai falar a respeito disso, dessas promessas, dessas bem-aventuranças que o Senhor tem para te dar, você como filho. E confiar nos seus pais. Devemos confiar nos nossos pais. Depois você lê Lucas 2:51. Jesus, ele confiando nos seus pais. É tão bonito falando a respeito disso. Ele sabendo do seu lado homem, ele entendendo o seu papel 100% homem, ele respeitava e obedecia aos seus pais. Né? É uma maneira tão bacana
tão linda, tão bonita e tão honrosa quando um filho é obediente ao seu pai. Amém? Vamos lá. A obediência, meu querido filho, você deve ao seu pai enquanto você estiver na tutela, quando eles continuam sendo responsáveis por você. Você deve essa obediência a eles. Vou falar de forma mais clara, de uma forma bem definida, enquanto, como dizia meu pai, enquanto você estiver debaixo desse teto, você deve essa obediência aos seus pais, pois é ele que vai responder por todas as suas atitudes, enquanto você ainda não tem a maioridade. Beleza? Mas vamos falar sobre a honra. E a honra? A obediência enquanto você está debaixo do mesmo teto. E a honra? A honra, meu amado filho, é para a vida toda. Você deve honrar, é um dever honrar os seus pais. Deve honrar os seus pais. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Vemos aqui no versículo: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque é justo. Ele está falando de justiça. Honra o teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa. No versículo 2 do capítulo 6. Para que te vá bens e viva muito tempo sobre a terra. Se formos ver aqui, antes de concluir, são promessas duplas no Efésios 6, capítulo 3. Para que vá bem e viva muito tempo. Esse vá bem, meu amado filho, em todas as esferas da sua vida. Não está falando apenas de material, não está falando apenas de uma maneira específica, mas em todos os âmbitos. Que o Senhor possa estar abençoando você em todas as esferas. Mas para isso, que você seja obediente e honre os seus pais. E viva muito tempo. Para que você possa gozar não apenas anos de vidas, mas que você possa viver, possa gozar muito tempo da bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor possa cada dia mais e mais te ajudar, te auxiliar, para que você possa estar em obediência e honrando os teus pais. Talvez no momento de hoje essa palavra possa estar tocando você, meu irmão, minha irmã ou seus filhos, porque você talvez não deixou de ser filho. Se aquilo que é algo que neste momento o Senhor tocou em seu coração, que você se lembrou que você não honrou ou que você desobedeceu aos seus pais, ainda há um tempo para que você possa estar pedindo perdão para eles. E você, meu irmão, talvez que essa palavra tocou o seu coração, que você desonrou muitas das vezes, não respeitou o papel da sua esposa como auxiliadora, uma mulher que possa ser participante dentro do seu casamento, é o momento adequado de você pedir perdão para ela. Se você suscitou a ira sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu filho, punindo, disciplinando de maneira severa, na qual você se entristeceu, vá, peça perdão. Minha amada irmã, se você neste momento não teve uma atitude de respeito, de sujeição, de submissão ao seu esposo, fez algo muitas das vezes de uma maneira obscura, escondido, sem pedir a opinião dele, sem pedir o aval dele, que você possa estar pedindo perdão e toda a família se reconciliando. É um momento de reconciliação. Estamos falando de igreja, estamos falando de Cristo, estamos falando que o Senhor veio buscar a igreja eleita. E é nada mais importante de estarmos falando de família. A igreja, sim, é composta de família. Então, neste momento, é um momento de reflexão. Essa lição número 12 veio para que possamos estar nos refletindo como a nossa conduta dentro do nosso âmbito familiar. Eu vou concluindo aqui, agradecendo a Deus por esta oportunidade. E na nossa conclusão diz que, assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, lembrando que a família é um projeto divino. E nisso nós temos uma cartilha, aonde diz quais são os papéis dentro do lar. Nossa cartilha chama a Bíblia, meu irmão. Que o Senhor possa trazer esclarecer cada vez mais e mais para cada um, que são totalmente diferentes, porém perante Deus todos iguais. O que são diferentes na verdade são os papéis dentro desse âmbito familiar. E que o Senhor possa te abençoar, trazer cada vez mais e mais a clareza e a paz e a harmonia e o amor para dentro dos vossos lares.
Que Deus abençoe. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário. Que Deus possa estar abençoando. Amém?